O assunto desse vídeo é tão óbvio que praticamente não haveria necessidade de falar sobre ele, porque são coisas muito óbvias, coisas muito assim que não haveria a menor necessidade de falar sobre esse assunto, mas como infelizmente existe muita gente que acredita naquela história lá da Terra plana, eu tenho que falar sobre esse assunto e mostrar provas. São muitas provas de que a Terra é redonda. Apesar de muita gente negar, muita gente criar uma série de teorias da conspiração a respeito desse assunto, eu quero falar resumidamente a respeito desse assunto, inclusive de material que eu achei na internet, eu deixarei aqui na descrição desse vídeo, o, da, da página Medium, se eu não me engano, isso, que fala sobre as provas, as muitas provas de que a Terra não é plana, porque eu penso uma coisa, eu penso o seguinte, a ciência, ela é submissa à vontade de Deus. A ciência foi criada por Deus. Deus deu ao ser humano inteligência, capacidade. É claro que muitas vezes, infelizmente, a inteligência acaba sendo usada para o mal. Como nesse caso, em que a inteligência, o ser humano usa a inteligência que acha que tem para fazer coisas ruins. Então acaba surgindo teorias conspiratórias como essa, de que a Terra é plana. E deixa eu só falar aqui resumidamente, porque é um texto longo, mas se você quiser ler tudo, eu deixarei na descrição do vídeo. Que, primeiramente, a própria Bíblia diz que a Terra é plana. Que a Terra é plana, não, desculpa, que a Terra é redonda. É uma teoria tão assim, sem noção, que até eu às vezes fico bugo quando falo sobre ela, porque eles criam tantas histórias, tantas teorias assim absurdas que isso dá um nó na cabeça até de quem sempre acreditou que a Terra é redonda. Mas a própria Bíblia diz que a Terra é redonda. Eu deixei só alguns textos bíblicos aqui para provar que aquilo que grande maioria de nós já sabe, né? Mas que muitas pessoas, infelizmente, teimam em inventar coisas, em criar teorias, dizendo o contrário. Primeiramente, na própria relato da criação, em Gênesis capítulo 1, primeiramente nos versículos 3 a 5. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Aí nos versículos 14 e 15, o livro de Gênesis, capítulo 1, diz o seguinte: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E seja para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e manhã o dia quarto. Aqui deixa claramente de que se há uma separação entre o dia e a noite, obviamente que essa separação não ocorre num ambiente plano, essa separação ocorre num ambiente esférico, onde de um lado é dia e de outro lado é noite. A própria relato da criação deixa isso bem claro, porque de um lado o luminar, no caso o Sol, ilumina, e quando esse luminar vai para o outro lado, na verdade a Terra que se movimenta em torno dele, né? Isso foi descoberto por Galileu Galilei, se não me engano no século XV, XVI, não lembro exatamente, acho que foi no século XVI. Galileu Galilei descobriu que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim a Terra que girava em torno do Sol. Então, e a própria Terra gira em torno do seu próprio eixo, havendo divisão entre o dia e a noite, as estações do ano, tudo. A própria conceito de estações do ano, por exemplo, aqui no Brasil é outono, em todo o hemisfério sul. No hemisfério norte é primavera. Então já dá a entender que, inclusive, a própria inclinação da Terra, enfim, tudo leva a crer que realmente a Terra é redonda.
E outros textos bíblicos também demonstram isso, como o livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 7. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra. Olhe bem aqui na minha mão. Rodear, ó. E faz de conta que isso aqui é a terra. De rodear a terra e passear por ela. Ou seja, o próprio diabo admitindo que a terra é redonda. E ainda no livro de Jó, capítulo 37, versículos 11 a 12, diz assim: Também de umidade carrega, no caso Deus carrega as grossas nuvens e esparce as nuvens com sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor, ó, grave bem, em redor, para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo na terra. E Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 5 a 6, também diz: Nasce o sol, e o sol se põe, e a pressa se volta ao seu lugar de onde nasceu. Ou seja, o sol, antigamente havia a ideia de que o sol girava em torno da terra. Depois Galileu descobriu que é a terra que gira em torno do sol, e gira sobre o seu próprio eixo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. As correntes marítimas, aqui está dizendo, no caso das correntes marítimas. E o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 22, também diz assim: Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E outra tradução, no lugar de círculo, fala redondeza. Ah, mas isso não quer dizer nada. É que antigamente não havia realmente esse conceito. Mas só pelo formato do céu, só pelo formato do céu, as pessoas de antigamente já tinham noção de que a Terra não era plana. E só pelo formato do céu já dava a entender isso. Porque de onde vinha o Sol? Para onde ele ia? De onde vinha a Lua? A Lua dava, tinha as vigílias, tudo. Então, os próprios povos antigos já tinham essa explicação. E finalmente, o próprio Jesus vai falar sobre sua segunda vinda, em Mateus 24, versículos 26 e 27, diz assim: Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Falando que a vinda dele será vista em todo o mundo, em todas as partes da terra, em todos os países, enfim, será um evento visto em todo o globo. Agora, sobre o texto, falando resumidamente, aconteceu dois eventos na história que comprovaram que a Terra era redonda. Uma era a expedição de Fernando de Magalhães, que vejamos aqui. Fernando de Magalhães, deixa eu só procurar aqui porque o texto é imenso. No caso, Fernando de Magalhães saiu da Espanha em 1519 a serviço do rei Carlos I. Caso Fernando de Magalhães era um navegador português a serviço do rei Carlos I, ele saiu da Espanha em 1519, contornou o ponto sul da América do Sul, hoje chamado Estreito de Magalhães, até as Filipinas. Ou seja, ele deu ele acabou morrendo nas Filipinas, tudo, em 1522, mas ele não chegou até a América do Norte, Europa e Ásia, que se a Terra no caso fosse plana, ele teria que passar por cima da América do Norte, da Europa e da Ásia, porque aqueles que acreditam que a Terra é plana, eles dizem que o centro da Terra fica no Ártico, no caso, no Oceano Glacial Ártico, que é congelado, e que a Antártida, na verdade, seria uma grande muralha de gelo nas bordas desse disco que dizem ser a Terra, e que está cheia de um exército tomando conta para que ninguém passe, tudo. Mas já houve várias expedições na Antártida que comprovaram, de todas as partes do mundo, eles foram até o Polo Norte, ou seja, Polo Sul, desculpa. Eles foram até o Polo Sul, existe uma estação lá no Polo Sul, no extremo, assim, e existe gente lá, existem pessoas que vivem ali, é claro que revezam, né, porque lá é muito frio, temperatura de em torno de 80 graus Celsius negativos.
Então existem pessoas ali constantemente, é, esses exploradores que chegaram até lá, tudo. Então o Polo Sul existe, fica exatamente no meio e já foi tirado mar, tirado foto, foi de satélite da Antártida, ou seja, é, a Antártida realmente é um continente gelado com o formato que vocês veem ali nas fotos de satélite. Aquilo lá não é fake news, não é montagem, nada. E outra coisa, a expedição Apollo 11 foi para a Lua, realmente foi uma missão verdadeira, não foi uma missão falsa, até porque, por mais que eles digam que a NASA, os terraplanistas digam que a NASA só divulga notícia falsa, é tudo montagem, é tudo coisa de cinema, mas existem outras agências espaciais, outros países que exploram o espaço, como a Rússia, a China, até mesmo a Índia já está mandando as coisas para o espaço, enfim. Existem expedições de vários países, ou seja, não é só a NASA. E várias pessoas tiraram fotos, inclusive o Marcos Pontes, brasileiro, viu lá em cima. Tem um brasileiro, inclusive, que é ministro do atual governo, que viu a Terra redonda. De lá de cima ele viu a Terra. Existe uma estação espacial onde muitas pessoas foram e voltaram de lá, muitos astronautas, enfim, é muita gente para comprovar por A mais B que a Terra é sim redonda. De fotos foram tiradas da Lua, mostrando a Terra de lá. E outra, a distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 800 milhões de quilômetros, uma coisa assim. Então uma distância muito grande. Então as fotos da Terra tiradas da Lua são fotos reais, porque a Terra realmente fica longe da Lua e vice-versa. Então não é montagem, não é nada falso. Então, mas o que é esse negócio de Terra plana? É uma sociedade, por exemplo, a Sociedade da Terra Plana foi fundada em 1856 por inglês Samuel Shantonen. E ela diz se basear na Bíblia, né? Mas que eles distorcem passagens da Bíblia, usando o contexto da época, né? Limitado das pessoas que viviam na época, mas como eu já li aqui, a própria Bíblia comprova que a Terra é redonda. E deixa eu ver aqui. Em torno de, se você sobe num balão meteorológico, por exemplo, os balões meteorológicos, normalmente eles atingem no máximo 40 quilômetros. Então, a partir dos 18 quilômetros, você já consegue ver a curvatura da Terra. Os aviões, por exemplo, eu viajei de avião, eu posso comprovar isso. Em torno de 11 quilômetros, né? Acho que é a altitude máxima que o avião atingiu. Dá para ver realmente que a Terra é curva, não, ela não é plana, um plano. E os próprios balões meteorológicos, nas fotos, nos vídeos desses balões, mostram. Já vi imagens do Sol nascendo de cima do balão meteorológico a mais de 20 quilômetros de altitude, ou seja, realmente, por mais que os terraplanistas digam que não, mas os próprios experiências científicas comprovam que a Terra é sim redonda. Os vários foguetes que foram lançados, pessoas que de lá de cima viram, enfim. Eu poderia falar muito sobre esse assunto, mas são coisas tão absurdas, tão assim, completamente sem noção, que eu deixo, se você quiser ler mais sobre esse assunto, é só clicar aqui embaixo no texto. Então, mas o conselho que eu posso dar é o seguinte: procure se informar mais. Não seja escravo de ideologias, não seja escravo de pensamentos meramente humanos. Procure provas, procure evidências a respeito daquilo que você estuda. Procure confrontar e sempre busque a orientação de Deus. Como eu sempre falo em todos os livros, jamais coloque livro algum, jamais coloque filosofia alguma acima da Bíblia, acima da palavra de Deus. Busque a orientação de Deus em tudo. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha esclarecido você. E inclusive eu queria falar
mais um pouquinho a respeito disso. E só terminar, antes de terminar esse vídeo, eu queria falar o seguinte. Esse aqui, faz de conta que esse aqui é o planeta Terra. A Terra gira nesse sentido aqui. No caso, ela gira assim, porque o eixo, por causa do eixo de rotação tal, ela é inclinada. Quando a pessoa está viajando, por exemplo, ela viaja do Brasil para o Japão, por exemplo, passando pela Europa. Por exemplo, o Brasil está aqui, ela viaja até o outro lado aqui, o Japão, passando pela Europa. Às vezes passa por escala, tudo. É uma viagem que demora. Quando ele viaja no sentido, no caso, a Terra gira assim. Ela viaja no sentido da rotação da Terra. Então, quando o avião viaja no sentido da rotação da Terra, ou seja, nesse sentido, a viagem demora, por exemplo, uma viagem de 30 horas, por exemplo. 30 horas lineares. Mas do horário em que a pessoa sai daqui, horário local, até o horário que a pessoa chega lá, ela demora 3 dias. Porque ela acaba sendo uma viagem quase na mesma velocidade da rotação da Terra. É uma viagem, eu não lembro exatamente a velocidade da rotação da Terra, mas o avião viaja aproximadamente a 1000 km por hora. Acho que a Terra, se não me engano, a velocidade da rotação da Terra é um pouco maior que isso. Então, uma viagem que deveria, por exemplo, ele sai daqui às 10 da manhã. Aí ele chega aproximadamente, acho que 3 dias depois, chega até o Japão. No horário local, claro. A viagem demora 28 horas, 30 horas, às vezes com parada em algum aeroporto no meio do caminho. Aí demora uns 3 dias. Do horário daqui, horário local daqui, até o horário local do Brasil, no caso, até o horário local do Japão. E quando é o inverso, na volta, por exemplo, ele sai do Japão de manhã, de madrugada, por exemplo, aí demora umas 28, 30 horas para chegar até o Brasil de volta. Aí no mesmo dia, uma viagem de 28, 30 horas acaba demorando do horário local do Japão. Sai umas 2 da manhã que seja, meia-noite e pouco, 1 da manhã. Aí ele chega ao Brasil 9 horas da noite, no horário do Brasil, no mesmo dia. Ou seja, uma viagem que de 28 ou 30 horas acaba virando uma viagem de menos de 24 horas do horário local do Japão até o horário local do Brasil. Isso por causa da rotação da Terra. Porque a Terra faz essa rotação. E quando o avião viaja no sentido contrário da rotação da Terra, ocorre isso. Ou seja, essa é uma das muitas provas de que a Terra realmente é redonda. Não existe esse negócio de Terra plana. É tudo teoria da conspiração para confundir a cabeça das pessoas. Então eu precisava falar sobre isso, né? Até porque eu estudei. Se você for lá, é que agora, por causa da pandemia do coronavírus, os voos estão praticamente suspensos. Só voo, né, internacional para determinados países estão suspensos. Mas se você fizer, por exemplo, um teste, uma simulação de compra de passagem aérea para determinado país do outro lado do mundo. No Japão, por exemplo, de Guarulhos a Tóquio, Haneda, Ippo Haneda, assim, faz uma simulação. Horário de saída do avião até a hora de chegada, quanto tempo demora? E veja o horário local de saída do Brasil e o horário local de chegada a Tóquio, no Japão, no caso. Aí na volta, simulando a viagem de volta, veja o horário local de saída do avião de Tóquio, no caso. Aí quanto tempo dura a viagem e o horário local de chegada do avião a Guarulhos, na viagem de volta. Então, para comprovar aquilo que eu acabei de dizer. E só se você fizer esse teste, se você ainda tem dúvida de que a Terra é redonda, faça esse teste, simule uma viagem de Guarulhos até Tóquio. Na ida, quantas horas demora do horário local de Guarulhos até o horário local de Tóquio. E na viagem de volta também. Simule o horário de viagem local de Tóquio e o horário de viagem local de Guarulhos na viagem de volta. Veja a diferença. Quantas horas o avião leva de Guarulhos a Tóquio pelos horários locais de cada cidade e na viagem de volta também o horário local de Tóquio até o horário local de Guarulhos. Então, que esse vídeo possa ter esclarecido você, possa ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus te abençoe. E lembre-se, não seja escravo de ideologias humanas.
Deus abençoe, até depois, se quiser.